E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Rafael Costa e você está no canal onde a gente fala tudo sobre o universo automotivo sem complicação. Aqui tem conteúdo para quem quer entender mais sobre carro, aprender a cuidar melhor do veículo e evitar dor de cabeça na hora da manutenção. Já deixa seu like, se inscreve no canal e assiste o vídeo até o fim, porque sempre tem dica que pode salvar o seu A bolso e o luta seu para melhorar o conforto ao dirigir um carro vem ocorrendo desde a sua invenção. No início, a direção era facilitada pelo aumento do tamanho do próprio volante e pela introdução de uma engrenagem de pinhão. Em seguida, surgiram as unidades de direção hidráulica, HPS, e, mais recentemente, as unidades de direção elétrica, EPS, se tornaram os assistentes de direção. Para entender a diferença entre elas, vale a pena estudar o princípio de funcionamento da direção elétrica. Princípio de funcionamento do EPS. No elétrico, cuja tarefa é facilitar a rotação do volante, consiste nos seguintes elementos: motor elétrico do tipo assíncrono. Acionamento mecânico, conectando ao mecanismo de direção do carro sua própria unidade de controle com sensores. Em carros pequenos, onde necessário pouco esforço para girar as rodas, a unidade EPS de tamanho pequeno instalada sob o painel. Em carros de médio porte, a unidade de direção elétrica não cabe mais sob o painel e, portanto, movida para a parte inferior do capo. Em ambos os casos, o acionamento do motor é conectado ao eixo da coluna de direção. Ao dirigir carros de passeio grandes e veículos off-road pesados, é necessário desenvolver mais força para girar as rodas. E por isso que eles usam um acionamento EPS que funciona diretamente com a cremalheira da direção. Independentemente da localização do motor elétrico e de sua conexão com o mecanismo, o princípio de operação da direção assistida elétrica permanece inalterado. Ele consiste na ativação automática do acionamento elétrico e na transmissão de força adicional ao mecanismo quando o motorista gira o volante. A magnitude do torque gerado pelo amplificador depende de três parâmetros: ângulo de direção, e medido por um sensor embutido na coluna de direção, a força no volante de direção, e determinada por um sensor especial na forma de uma torção, que tem uma conexão mecânica com um eixo. Quanto mais a torção e torcida, mais força o motor desenvolve. Velocidades de deslocamento. Essa informação vem do controlador, que a obtém do sensor de velocidade. Com base nessas leituras, a unidade eletrônica controla o atuador elétrico de acordo com a situação. Em baixas velocidades, alta torção e grandes ângulos de direção, modo de estacionamento ou de curva, a unidade de reforço fornece potência máxima. Ao viajar em linha reta, o motorista não precisa de nenhuma assistência especial, portanto, o EPS é minimamente acionado. Funções adicionais da direção assistida elétrica. O projeto do EPS foi concebido de forma que, se necessário, o motor elétrico possa girar as rodas do carro simultaneamente com o motorista e de forma independente. Isso dá margem para a realização de funções adicionais: direção automática para manter o carro em uma trajetória reta, retornar as rodas para a posição reta após uma manobra. O EPS pode fazer isso quando o motorista solta o volante após fazer uma curva, criar um peso no volante em diferentes modos de direção para tornar o volante mais informativo, realizar o estacionamento automático sem a intervenção do motorista. Ao mesmo tempo, o EPS não impede o controle direto das rodas quando o motor está parado ou quebrado, a conexão mecânica entre elas e o volante é preservada. Prós e contras do sistema EPS. Os boosters de potência elétrica desenvolvem baixo torque em comparação com os boosters de potência hidráulica. Por esse motivo, eles são usados somente em carros de passeio. Os caminhões ainda são equipados com sistemas hidráulicos. Essa é a única desvantagem significativa dos sistemas EPS entre as muitas vantagens, graças ao acionamento elétrico. Esses amplificadores são bastante confiáveis e praticamente não precisam de manutenção. Simplicidade. Não há correias, bombas ou fluidos hidráulicos. Redução do consumo de gasolina em até 200 gramas por 100 km em comparação com a amplificação do GUR, pois o EPS não retira energia da unidade de potência por meio da transmissão por correia.
possibilidade de alterar as configurações e o valor da amplificação em diferentes modos de direção. A compactação pode ser adicionada às vantagens do propulsor elétrico, pois todos os elementos são colocados em um único bloco. Mas, em caso de quebra, todo o bloco terá de ser substituído, o que custará muito dinheiro. Em conclusão, o sistema de direção elétrica representa uma evolução significativa na tecnologia automotiva, proporcionando maior eficiência e conforto ao dirigir. Através de seus princípios de operação, que envolvem sensores, atuadores e controle eletrônico, conseguimos uma direção mais precisa e responsiva. À medida que a indústria avança, a direção elétrica não apenas melhora a experiência do motorista, mas também contribui para a sustentabilidade, reduzindo o consumo de energia. Com a contínua inovação, podemos esperar que esses sistemas se tornem ainda mais integrados e inteligentes, moldando o futuro da mobilidade. Obrigado por assistir e até a próxima!